Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 84, avançando em nossa meditação no livro de Salmos durante a quarentena. E o livro de Salmos fala sobre o privilégio de estarmos em comunhão com este Deus, que é o nosso Pai. E o verso 12 do Salmo 84 diz: Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Mas este salmo é maravilhoso porque descreve com singeleza, com delicadeza o privilégio da comunhão com Deus, do relacionamento com Ele. E a linguagem, obviamente, é poética e trata-se de um hino de louvor e adoração que reconhece a beleza e a relevância deste relacionamento com um Deus tão vivo e tão amoroso. Todas as vezes que eu leio o Salmo 84, agora, nesse estágio da minha vida, eu sempre associo a leitura, me vem à mente quase que de maneira automática, dois irmãos em Cristo, um casal de norte-americanos, com quem nós tivemos o privilégio de estabelecer um relacionamento muito amigo e com quem tentamos servir o povo do Senhor construindo capelas. Eu me refiro ao casal Carol e o pastor Walter Ponder. Eles dois dirigem o ministério Believers on Mission e construíram capelas no Brasil e especialmente no estado de Mato Grosso do Sul por 30 anos. E dezenas de capelas foram construídas e em algumas ocasiões eu tive a honra de traduzir a mensagem de inauguração das capelas construídas em tempo recorde, muitas vezes, e com o apoio dos irmãos norte-americanos, com o incentivo e apoio dos irmãos brasileiros, a grande obra feita e a inauguração então maravilhosa. E em muitas ocasiões eu traduzi para o pastor Walter Ponder, e o salmo usado para descrever aquele momento, para exaltar o nome de Cristo naquele momento, foi o Salmo 84, por razões que nós veremos em alguns instantes. Do verso 1 ao verso 3, você tem a questão do acolhimento, e eu me lembro do pastor Walter Ponder falando sobre o templo ali sendo inaugurado e um local de acolhimento para todos. E o salmo diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Redentor meu. Então, nesses versos iniciais de 1 a 3, nós temos este aspecto sublime do acolhimento, e quão bom é nos sentirmos acolhidos onde quer que estejamos, e um relacionamento que nos acolha desta maneira é sempre um relacionamento que há de acrescentar às nossas vidas. Em segundo lugar, nós temos do verso 4 ao verso 8 a questão muito importante da personalização, a maneira com a qual Deus trata com cada indivíduo. Ele ama todos, ele quer a salvação de todos, aqueles que se arrependem e voltam para ele são tratados de uma maneira muito especial, muito peculiar. E nisto nós temos então o contrário do que se vive neste mundo, a saber, a massificação das pessoas. E assim nós temos aqui o tratamento, se eu posso usar a expressão de maneira reverente, mas um tratamento VIP do Senhor para com aqueles que o temem e o amam. Por exemplo, verso 4 diz: Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial.
de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Então você observa aqui uma progressão de ideias, ele sai do plural e termina no singular. Ele começa falando de bem-aventurados aqueles e termina esta parte dizendo, escuta a minha oração. E neste processo ele reconhece que aqueles que estão em Deus, que estão encontrando este acolhimento e tratados de uma forma tão personalizada, eles têm o privilégio de verem vales que na Bíblia representam locais de teste, de aflição, de insegurança, incerteza, de medos. Esses vales, como aqui mencionado, se tornam lugares abençoados de produção, de produtividade. E aí então a bênção nossa em Cristo de experimentarmos acolhimento e uma personalização através da qual Deus nos trata, que nos leva a uma vida cheia de produtividade, mesmo em circunstâncias adversas. O verso 9 ao verso 12, com os quais o Salmo termina, diz o seguinte: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Então, dos versos 9 ao verso 12, nós temos a questão da significação. Uma vida de significado, uma vida de sentido, uma vida de propósito. Eu estando em relacionamento contigo, na casa do Senhor, que é o símbolo da presença do Senhor, junto aos teus altares, em comunhão com Ele, através de sacrifícios de louvor, através do mérito do Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar, nós encontramos significado de vida. Então eu sou acolhido nesta presença. Esta presença atuando em minha vida gera uma personalização. Eu sei que Ele ama muito, centenas e milhares, mas eu sou tratado de maneira pessoal. E isto é gostoso, isso faz bem para a alma. Saber que eu não sou mais eu não sou apenas um número na estatística. E assim eu tenho e encontro como salmista significado de vida. E o significado é algo extraordinário em tempos quando muitos vivem uma vida de vazio, sem propósito, sem perspectivas, sem sonhos. Então nós temos uma entrada franca à presença de Deus em Cristo. É claro que ela não é franca no sentido de não custar nada, ela custou o sacrifício de Cristo, mas em Cristo e pela graça eu tenho acesso a esta presença maravilhosa. Eu gostaria de chamar sua atenção para uma passagem do Novo Testamento que se encontra em 1 aos Coríntios, no capítulo 1 e o verso 26, porque Dr. Martin Lloyd-Jones faz um comentário que é tão simples quanto crucial. Ele diz que o Evangelho, ele coloca todas as pessoas no mesmo nível, porque no mesmo nível de aceitação. Porque se aceitar alguém fosse possível, dependendo do critério de vida que esta pessoa vive, por exemplo, o status social, o status acadêmico, intelectual, financeiro, político, poder, quantas pessoas se classificariam se, por exemplo, fosse exigido de uma pessoa para pertencer a Deus somente uma questão de QI? Nós precisaríamos então entender, caso esta fosse a opção e o critério, que muitos poucos teriam o acesso garantido à presença do Senhor.
O que aconteceria, por exemplo, se o critério fosse a união do QI com o QE? Então, você vai observando que se nós colocássemos critérios assim, deste tipo, ou outros, por exemplo, dinheiro ou influência política, para ter acesso ao reino de Deus, quantos entrariam? E Paulo diz o seguinte: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então que nós tenhamos esta felicidade, esta alegria, este regozijo, essa capacidade de nos exultarmos, mas sempre em Cristo. E a propósito, o Dr. Ian Campbell, teólogo e pastor escocês, ele diz que o apóstolo Paulo amava estas duas palavras, e eu acredito que elas devem ser muito bem amadas e vividas por nós. Por isso que eu disse uma entrada franca em Cristo. Quais são as palavras que, segundo o Dr. Ian Campbell, eram tão especiais para o apóstolo Paulo? E as duas palavrinhas são estas: em Cristo. Sempre ele usa, frequentemente ele usa essa expressão, e aqui no verso 30, mas vocês são dele em Cristo Jesus. E por esta razão nós temos este acolhimento. Por ele, nele, nós temos personalização de tratamento e também significado de vida. E aqui eu quero caminhar para o fim, salientando 3 aspectos importantes. Se você preferir, eu aprendo com o texto 3 lições e gostaria de deixá-las contigo. 3 lições, 3 ensinamentos importantes. Primeiro, reconhecermos sempre a permissão. Valorizarmos e reconhecermos que adentrar a presença do Senhor é algo sublime. E reconhecer esta permissão faz bem para a alma. E aí ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Até mesmo um pardal. Aqui, obviamente, o símbolo de tudo aquilo que é mais humilde, talvez insignificante, que era a oferta próximo da oferta do pobre no altar, aquele que não tinha condições de oferecer um cordeiro, um animal mais caro, tinha que oferecer pelo menos um pássaro. E esta foi a oferta de Maria e José quando eles levaram Jesus ao templo. Então, até este que simboliza o sacrifício daquilo que é mais humilde, a presença daquilo que quase não tem valor do ponto de vista humano, não obstante, aceito na presença do Senhor Deus de maneira gloriosa. E nós devemos reconhecer a permissão que o Senhor nos concede de adentrarmos a sua presença, tais como pardais. Segundo, reconhecer a provisão. E aqui a palavra do Senhor, como disse, faz com que nós entendamos que até mesmo em situações de vales difíceis, complicadas, adversas, nós podemos prosperar. Reconhecer a provisão que há em Cristo. E por fim, nós reconhecermos a presença gloriosa que dá significado à vida, e quão bom é não somente experimentar as bênçãos, mas simples e tão somente
reconhecermos e desfrutarmos da presença daquele que trouxe Jesus de dentre os mortos, Criador de todas as coisas. Quão maravilhoso é, num dia como este, poder experimentar a paz e a alegria de Cristo, que excedem todo o entendimento, e isto é maravilhoso. Que Deus te abençoe e que você possa se sentir assim na presença do nosso Pai Celestial continuamente, acolhido, acolhida, tratado ou tratada com personalização e, por fim, tendo em Cristo todo o significado para esta vida e para toda a eternidade. Que Deus te abençoe e até a próxima.